Olá, bem-vindos e que seja um dia muito abençoado e obrigado por me seguirem através da Oi TV e também das redes sociais, obrigado. E hoje eu vou falar de um tema que eu penso ser tão importante e que a cada dia precisamos de estar, como é que é, a vigiar e de vermos como falamos, a forma como falamos. Todos nós desejamos ter uma vida bem-sucedida e, na verdade, vemos que Deus disse a Josué para meditar na palavra de Deus. No livro da lei, disse Deus a Josué para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. Pronto, é importante meditar na palavra de Deus e fazer e caminhar, viver de acordo com a palavra de Deus. E isso disse Deus a Josué, que isso o levaria a ter um êxito, a ter uma vida bem-sucedida. E o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso é o que eu acredito. Ele não mudou, nem muda. Então, a Bíblia também diz em Romanos que nós não nos devemos conformar a este mundo, mas renovar o nosso entendimento. E assim, para que experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, diz: e não vos conformeis a este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Então, quando o nosso entendimento é renovado, então há uma transformação em nossa vida. É importante nós sabermos isso e sabermos que é necessário, que é para a nossa vida, para termos uma vida próspera, abençoada. Todos nós desejamos isso. Há pessoas que dizem: eu não quero ser próspero, mas eu não acredito nisso. Eu penso que todas as pessoas, de uma forma ou outra, querem ser abençoadas, querem ter vidas frutíferas, querem ter vidas cheias de alegria e paz. Então, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, mas Deus nos mostra os seus caminhos através da sua palavra. E quando nós olhamos a sua palavra e expomos o nosso coração para lê-la, e ouvir também e praticá-la e pôr em prática. Talvez não consigamos pôr tudo em prática perfeitamente, não é? Ou logo em perfeição, mas só também a decisão que nós tomamos de a pôr em prática já é o primeiro passo para que Deus nos ajude a vencer. E nós vemos aqui no livro de Tiago um capítulo inteiro que nos mostra algumas coisas que é necessário nós fazermos para termos uma vida abençoada e sermos sábios, termos a sabedoria de Deus e termos vidas prósperas, abençoadas. E tudo se resume aqui, penso eu, na forma como falamos ou que deixamos, ou que permitamos que o nosso coração se encha, já que a palavra de Deus, Jesus nos ensinou que a boca fala do que o coração está cheio, que nos indica que o nosso coração há uma conexão entre a boca e o nosso coração. Então, no capítulo 3, no verso 1, diz: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberão mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Vê, todos nós não vamos ser mestres, não vamos julgar os outros. Todos nós também. Aqui mestre não significa que você não tenha conhecimento, não é isso que eu acredito. Eu acredito que às vezes as pessoas acham, que têm uma certa... são mestres. Mas aqui diz: porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Todos nós tropeçamos em muitas, não é em algumas coisas, em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, aqui está algo muito poderoso. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Então, aqui está que a nossa linguagem, ela pode dominar e refrear o corpo, os desejos do corpo. O tal varão é perfeito, se não tropeçarmos em palavra. Ora, eu creio que a única pessoa que nunca tropeçou, nem na sua boca se achou engano, foi mesmo Jesus. Mas espera, nós podemos também tomar a decisão de sermos vencedores e de tomar a palavra de Deus para as nossas vidas como uma verdade. Ou seja, como um estilo de viver. Que ainda que tropecemos em algumas coisas, podemos tomar a decisão de ter uma linguagem que agrade, ou melhor, que nos proteja, que nos torne mais perfeitos
e poderosos, que é o que diz aqui. O tal varão é poderoso e é perfeito e poderoso. E também pode referir a todo o corpo. Depois segue. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. Nós vemos também que a comparação está aqui. Um barco é muito grande, mas o capitão do barco, governa o barco ou dirige o barco para onde quer com um pequeno leme. A nossa língua também é pequenina, é um membro muito pequenino e ela também pode dirigir a nossa vida. E agora veja, diz que a língua gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia, ou seja, um fogo para se tornar grande basta começar pequenino, que ele depois vai se alastrando. A língua também é um fogo como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Já viu? A língua é inflamada pelo inferno. A língua é um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina o corpo. Então o que falamos é que contamina. Foi o que Jesus disse. Não é o que sai, mas o que falamos é que contamina. O que sai do nosso coração. O que falamos é que contamina o rumo da nossa vida, digo, a direção da nossa vida. Isso é o que eu acredito. Porque toda a natureza, tanto bestas feras como as aves, tanto os répteis como os animais do mar, se amansam ou foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refriar. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus, o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte do mesmo manancial água doce e água amarga? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou videira figos? Assim tão pouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Então nós vemos aqui que ninguém pode domar a língua, mas eu acredito, mas isso é o que eu acredito, que quando nós fomos cheios do Espírito Santo, batizados no Espírito Santo, Deus deu-nos uma linguagem, que é orar em línguas. Então a Bíblia diz que aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo e fala de mistérios e não fala aos homens, fala a Deus. Eu penso que aqui, quando nós também tomamos a decisão de orar, de buscar a Deus, de falar a palavra de Deus, podemos ganhar vantagem, podemos ganhar a capacidade também para dominar a língua, não é? Para que a língua não tome o controle de tudo. Porque o apóstolo Tiago diz que não é bom, nem tão pouco que uma fonte pode dar água salgada e doce. Da mesma fonte sair, amaldiçoamos os homens e depois bendizemos a Deus. Há coisa que não está certa aqui, tem que ser transformada e mudada, digo eu. E depois diz, quem dentre vós é sábio e inteligente? Está a fazer uma pergunta. Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. A sabedoria é importante, mas a sabedoria tem que ser manifesta através da mansidão. Uma pessoa pode dizer que tem muita sabedoria, mas ela não é mansa. Há alguma coisa que não está certa. Em mansidão de sabedoria. A sabedoria, a mansidão, ela tem a capacidade de dominar a força, não é? A mansidão. Por exemplo, um cavalo selvagem, ele pode ser dominado através do seu treinador, pondo-lhe um freio. E então, esse freio, ele começa a treiná-lo, e ele que era um cavalo selvagem que está pronto para cavalgar, mas o freio refreia, o meu freio leva-o a ser mais manso, a não agir daquela forma selvagem. Da mesma forma, precisamos de refrear a língua. E agora, veja,
Mas se tendes amarga inveja, sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Estas coisas que estão aqui, de alguma forma, são uma aparência de sabedoria, porque diz assim: mas tendes amarga inveja, sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto. Ou seja, alguém poderia até pensar que esse tipo de sabedoria, que tem uma aparência de sabedoria, que é sabedoria, mas não vem de Deus. Essa não é sabedoria de Deus. É talvez uma sabedoria humana, uma aparência de sabedoria, que na verdade não é sabedoria. Porque diz, alguém tem um sentimento faccioso, tem não vos glorieis. Se uma pessoa tem um sentimento faccioso, de criar facções, de divisões, qualquer coisa assim, esse sentimento não é um sentimento de sabedoria, nem vem de Deus, pelo contrário. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas até diz, esse tipo de sabedoria é terrena. Portanto, não tem nada a ver com Deus, não vem de Deus, não é uma sabedoria que é adquirida através do conhecimento da palavra de Deus, do crer na palavra de Deus, do caminhar nos caminhos de Deus. Isso é uma sabedoria terrena, é daqui, é animal e pior do que isso, até é diabólica. E diz, porque onde há inveja e espírito faccioso, a inveja é assim, é o mal-estar da outra pessoa a ser bem-sucedida e nós não sermos, não é? Uma pessoa diz, eu não sou bem-sucedida e como é que aquela é bem-sucedida? E a inveja de querer aquilo, mas como não tem aquilo, começa a denegrir a imagem do outro, de alguma forma procurar atrapalhar a vida do outro, tem ciúme. Portanto, tudo isso, essa sabedoria não é uma sabedoria que vem do alto, não é de Deus, não tem nada a ver, mas ela até é diabólica. E porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação. Uma pessoa que tem esse tipo uma pessoa que apresenta esse tipo de sabedoria, aparenta ter esse tipo de sabedoria, que aparenta ser sábia, porém essa pessoa tem perturbação com ela e também traz perturbação. Uma pessoa que tem esse tipo de sentimentos ou que age de acordo com isso, na verdade ela traz perturbação com ela e ela perturba onde estiver. E diz, mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois é pacífica e moderada, tratável. Portanto, a sabedoria que vem de Deus é totalmente oposta. Enquanto a outra não é tratável, pelo contrário, é terrena, animal e diabólica e traz perturbação e traz confusão. Esse tipo de sabedoria não vem de Deus, não é do alto. Ela perturba, ela causa danos. Então nós devemos refrear a nossa língua e caminhar de acordo com a vontade de Deus e orar, buscar a Deus. Se você é batizado no Espírito Santo, fala em novas línguas, declara a palavra de Deus, fala em novas línguas, e quando a sua boca quiser, de alguma forma, não é? Os desejos da carne, porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus e não é sujeita à vontade de Deus, nem de forma alguma pode ser. Mas nós temos o Espírito Santo em nós e Ele vai nos ajudar. Nós temos a mente do Espírito Santo em nós para não permitirmos que essa mente nos governe. Não estou a dizer que nunca caímos, que nunca tropeçamos, não é isso que eu estou a querer dizer. O que eu estou a querer dizer é que você e eu podemos ser vencedores. Para termos uma vida vitoriosa, verdadeiramente temos que refrear a língua. Não podemos permitir que a nossa língua diga qualquer coisa, ou que a nossa carne nos governe, ou que a velha mentalidade nos governe. Não. Precisamos de renovar nossa mente, precisamos de renovar nossos pensamentos, temos que nos arrepender de certa maneira de pensar, de agir, porque o arrependimento traz com ele uma mudança de atitude. A Bíblia até diz que o arrependimento diz que para nos convertermos e nos arrependermos, para que venham a nós os tempos do refrigério da presença do Senhor. Ora, o arrependimento traz também o sopro de Deus, traz a vida de Deus, traz a presença de Deus. Diz que para que experimentemos o refrigério,
quando nós nos arrependemos, mudamos de atitude, mudamos a nossa forma de pensar, de agir, isso traz à nossa vida tempos de refrigério, tempos de alegria. Já posso lá ir ver, podemos lá ir ver, mas diz que a sabedoria que vem de Deus é primeiramente pura, pacífica, traz paz, e diz que o fruto da justiça semeia-se na paz. Portanto, quando a sabedoria de Deus, estamos vivendo na sabedoria de Deus, isso produz paz. E a sabedoria que não vem de Deus, ela não produz paz. Tem uma forma de saber se estamos agindo em sabedoria, na sabedoria que vem de Deus. Ela é primeiramente pacífica, ela é mansa. A sabedoria que vem de Deus é pacífica, é tratável. A sabedoria que vem de Deus ela é cheia de misericórdia e ela produz paz e justiça. Já a sabedoria, essa aparência de sabedoria que vem do mundo, que vem destas coisas, da inveja, do ciúme, dos sentimentos facciosos, tudo isso produz perturbação, não vem de Deus. E então vai causar mal-estar, vai causar-nos coisas más. E Deus quer que nós sejamos abençoados. Isso não nos vai levar ao sucesso, nem ao êxito. Há na verdade, um mundo competitivo. As pessoas são capazes de passar umas por cima das outras para atingir os seus objetivos. Mas lá à frente não vão ter paz. Aliás, até acredito que nessa confusão, nesse atuar de eu tenho que estar ali, eu tenho que passar por cima daquela pessoa, porque eu tenho que estar naquele lugar, eu tenho que estar no alto, eu tenho que ser o maior, eu tenho que ser a estrela. Então, quando as pessoas começam a lutar por isso, eu acredito que nelas próprias já não têm paz, já estão perturbadas, estão sempre a imaginar como é que vão ultrapassar, como é que vão lutar, como é que vão conseguir. Não têm identidade, não sabem quem são. Se você sabe quem é, a quem serve, a quem ama, deixe que o Espírito Santo o encha da sabedoria de Deus. Na verdade, um dos aspectos da manifestação do Espírito Santo em nós é o Espírito de sabedoria. E esse Espírito, que é o Espírito de sabedoria, nós podemos clamar e dizer: Senhor, dá-me essa sabedoria que vem de Ti. E essa sabedoria que é prudente, ela produz em nós a paz, a justiça, a alegria. E é essa forma que podemos realmente vencer. Mas precisamos realmente não permitir que a nossa boca fale qualquer coisa ou diga, como eu costumo dizer, disparates. Todos nós já nos damos conta que às vezes estamos a dizer disparates, estamos a dizer coisas que só nos estão a prejudicar. E há coisas, às vezes falamos coisas que até nos vão enredar. Então é tão importante nós pedimos ao Espírito Santo que nos ajude a vencer aqui. Eu penso que se nós vencermos aqui, vamos vencer em muitas coisas. Venha em Atos, capítulo 3, versículo 19. E como eu estava a falar acerca de nós nos arrependermos, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Bem, a Bíblia diz que tudo que não é da fé é pecado. Porque às vezes também pensamos que o pecado é aqueles pecados grandes, não é? Mas tudo que não é da fé é pecado. Mas quando nos arrependemos de uma certa forma de agir que não está de acordo com os caminhos de Deus, diz que, portanto, os nossos pecados são apagados quando nos arrependemos. Não é maravilhoso? Não existem mais. Isso também é bom pensarmos, quando nos arrependemos, que os nossos pecados são apagados e que Deus não se lembra mais deles. Não está sempre a recordar-se: tu fizeste isto. Não, está apagado, eu não me lembro mais, isso acabou, não existe mais. Que Deus tão maravilhoso que nós temos, que quando nos arrependemos mesmo de todo o nosso coração, já não há, isso já não existe. Então, porque os pecados são apagados, então vêm assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. O refrigério é uma coisa que é como, Senhor, como um vento agradável que nos traz vida a nós. Isso é o que eu acredito. Não sei se estou a dizer as coisas certas, mas é o que eu penso. Então que experimentamos o refrigério. Todos nós precisamos de sentir esse refrigério, não é? Porque às vezes estamos cansados, como se eu estou cansado da vida, desanimado, já não apetece nada. E também, não sei se já se deu conta que nós às vezes, quando estamos desanimados, até de nós falamos mal, falamos palavras e a morte, palavras
que não trazem vida. E quanto mais negativo, mais palavras dizemos acerca de nós, mais que não são boas, que não são negativas, ou que nós pensamos que não valemos nada, o diabo também traz pensamentos, nós falamos isso, não valemos nada e outras coisas assim. Então isso, estamos a produzir uma atmosfera à nossa volta de maldição, porque a Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Nós sempre vamos comer o fruto daquilo que plantamos, daquilo que semeamos, e às vezes o inimigo produz ou traz circunstâncias para nos levar a falar coisas negativas, coisas más, a falar morte em vez de vida. Então toma uma decisão, se dê conta, que se está a dar conta que houve uma frustração na sua vida, houve algo na sua vida que o magoou, que o tornou, ou lhe trouxe frustração. Não deixe que isso o domine, não deixe que as circunstâncias o domine. Toma a decisão, e até que se deu conta que está a falar coisas que não deve, nesse momento pare, arrependa-se, mude logo de atitude. Logo, não deixe que isso deixe o seu coração e depois vá crescer e produzir o seu fruto. Não permita. Isso chegou, mas você pode tomar a decisão de dizer: não vou deixar que isso afete a minha vida. Não vou falar de acordo. Vou tomar a decisão de refrear a minha língua para que não fale o que não deve, e vou falar aquilo que tenho que falar, aquilo que agrada a Deus, e sobretudo aquilo que vai produzir vida em mim. E se de alguma forma, às vezes, se nós não sabemos quem somos, então nós vamos lutar para nos afirmar, mas não, quem nos afirma é Deus. Sabe, se eu souber quem sou, se eu souber que Deus me ama, se eu tiver essa revelação no meu interior, que eu fui adotada na família de Deus, que eu sou amada de Deus, que Ele me ama, que Ele tem um propósito para mim, e que esse propósito eu estou a descobri-lo à medida que caminho com Deus. Ele me está a ser revelado, e eu sei para onde caminho, eu sei o que Deus quer de mim. Por isso é que Jesus, quando lavou os pés aos seus discípulos, e a Bíblia diz, sabendo Jesus quem Ele era, isso faz toda a diferença. Ele lavou os pés aos seus discípulos, não lhe importou, porque Ele sabia quem Ele era o Filho de Deus, ele sabia quem era, e isso não o impediu de lavar os pés aos seus discípulos. Por isso, quando nós sabemos quem nós somos, não importa até o que digam de nós, ou o que possam dizer de nós, nós sabemos que temos um Pai que nos ama e que nos afirma, que nos ajuda, que nos abençoa. Se eu souber quem sou, o inimigo, claro que ele vai tentar, no momento da fraqueza, da dificuldade, ele vai dizer: se tu és uma filha de Deus, porquê é que te está a suceder isso? Se tu és uma filha de Deus e Deus te deu o poder e a autoridade, então transforma esse problema. Mas se nós tivermos a palavra de Deus, vamos dizer como Jesus: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então não temos que como é dizer, Jesus não se colocou de uma forma a fazer aquilo que o diabo estava a dizer. Não, Jesus sabia quem era e não tinha que estar a dar nenhuma resposta desse género, tentar mostrar que se ia transformar uma pedra em pão. Não era necessário. Jesus sabia quem era e o diabo nada tem a ver com isso. Jesus sabia que ele era o Filho de Deus e que nem só de pão vive o homem, mas também da palavra de Deus. Precisamos realmente de estar afirmados em Deus, saber que Deus é o nosso Pai, que tem o melhor para a nossa vida, refrear a nossa língua, viver e pensar de acordo com a palavra de Deus, aprender os caminhos de Deus. Então sim, eu acredito que todos nós seremos bem-sucedidos. Bom, todos nós estamos caminhando. Não desista. Se tropeçou, você vai se levantar. Deus está consigo. Creia nisso de todo o seu coração e tenha um dia de paz, um dia abençoado. Levante o seu ânimo, porque Deus está consigo para o levar à vitória. E seja corajoso. Não perca o ânimo. Se de alguma forma caiu, quero dizer-lhe que Deus está consigo para o levantar, para o fortalecer
e a levar a tomar posse da vitória que Deus já preparou para cada um de nós. Tenham um dia abençoado no nome de Jesus. Até a próxima. Amém. Há poder nas nossas palavras. As palavras são sementes que podem produzir vida ou morte. Por isso, não fale enfermidade, nem pobreza, nem problema. Fale saúde, prosperidade. Fale a solução. Através do novo livro da pastora Jena Ferreira, vai poder aprender a orar segundo a Bíblia, decretando a cada dia algo poderoso que transformará a sua vida. Fale as promessas de Deus. Declare-as para a sua vida e para a sua família. Como filhos de Deus, andamos por fé e não por vista. A palavra que transforma vidas vai ajudá-lo a falar acima das circunstâncias contrárias que, por vezes, parecem montanhas que não podemos mover. Mas se terminamos a elevar-nos acima das circunstâncias e olhar para Jesus, falar a sua palavra e as suas promessas, podemos experimentar o poder milagroso do nosso Deus. A palavra que transforma vidas. Adquira hoje através de www.tuiu.pt. Não perca esta oportunidade.